Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus, do livro Maior Homem que Já Viveu, e a história de hoje é a ressurreição de Lázaro. Jesus, junto com os que o acompanham, chega agora ao túmulo memorial de Lázaro. Trata-se, na verdade, de uma caverna com uma pedra colocada à entrada. Retirai a pedra, diz Jesus. Marta objeta, ainda não entendendo a intenção de Jesus. Senhor, diz ela, ele já deve estar cheirando mal, porque já faz 4 dias. Mas Jesus pergunta, não te disse eu que se cresces, verias a glória de Deus? Assim, a pedra é removida. Daí, Jesus ergue os olhos e ora. Pai, eu te agradeço que me ouvistes. Deveras, eu sabia que sempre me ouves. Mas falei por causa da multidão parada aqui, a fim de que creiam que tu me enviaste. Jesus ora publicamente, para que as pessoas saibam que aquilo que ele está prestes a fazer se realizará através do poder recebido de Deus. Daí brada em voz alta, Lázaro, vem para fora. Diante disso, Lázaro sai. As suas mãos e pés ainda estão envoltos em faixas mortuárias, e seu rosto coberto com um pano. Soltai-o e deixai-o ir, diz Jesus. Vendo o milagre, muitos dos judeus que vieram para consolar Maria e Marta depositam fé em Jesus. Outros, porém, vão relatar aos fariseus o ocorrido. Estes e os principais sacerdotes imediatamente marcam uma reunião da Suprema Corte Judaica, o Sinédrio. O Sinédrio inclui então o sumo sacerdote Caifás, bem como fariseus e saduceus, os principais sacerdotes e anteriores sumos sacerdotes. Estes se queixam. Que devemos fazer, visto que este homem realiza muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos depositarão fé nele, e virão os romanos e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Embora os líderes religiosos admitam que Jesus realiza muitos sinais, a única coisa que os preocupa é o seu próprio cargo e autoridade. A ressurreição de Lázaro é um golpe especialmente duro para os saduceus, visto que não creem na ressurreição. Caifás, que talvez seja saduceu, fala a seguir. Vós não sabeis nada, e não deduzis logicamente que é para o vosso proveito que um só homem morra a favor do povo, e não que toda a nação seja destruída. Deus influenciou Caifás a dizer isso, pois o apóstolo João mais tarde escreveu. Isto, porém, Caifás não dizia da sua própria iniciativa. O que Caifás realmente quis dizer era que Jesus devia ser morto para não minar ainda mais a posição deles, de autoridade e influência. Todavia, segundo João, Caifás profetizou que Jesus estava destinado a morrer, não só pela nação, mas a fim de que os filhos de Deus fossem ajuntados. E de fato é do propósito de Deus que seu filho morra como resgate para todos.
Caifás consegue agora influenciar o Sinédrio a planejar matar Jesus. Mas Jesus parte de lá, possivelmente sendo informado de tais intentos por Nicodemos, membro do Sinédrio, que é amistoso para com ele. Bom, então, essa é a lição de hoje, né? Jesus mostra, né? Já mostrou, né? Mas mostrou ainda mais ali, né? Diante de muitos novamente, o para que ele veio, né? Ele veio realmente para trazer aí os ensinos de Deus, né? O poder, né? De Deus e o poder que nós, seres humanos, né? Podemos ter mediante buscarmos e praticarmos, né, os valores, as virtudes, né, que Jesus veio nos ensinar. E não só os valores e as virtudes que ele veio nos ensinar, mas realmente mudanças de conceitos, né, que foram colocados, no caso ali na época, pelos líderes religiosos, né, que tinham a autoridade ali e o poder, mas que não era, né, uma autoridade, um poder segundo as leis realmente da vida de Deus. Muito pelo contrário, né? Eles tinham o poder através de manipulações. E quando a gente tem o poder através de manipulações? Quando a gente quer impor o poder através de ameaças, através do medo, através da culpa, através de punições. Então isso são manipulações, né? Então que a gente perceba a diferença de uma autoridade conduzida através do que é bom, através das virtudes, né? E uma autoridade conduzida através de mentiras, de enganações, de manipulações. Então, muitas vezes nós como pais, educadores, né, governantes, ou em qualquer posição de autoridade em que a gente se encontra, a gente precisa perceber de que forma nós estamos atuando, né, com essa autoridade. É através da verdade, da consciência, das responsabilidades, né, das consequências que se tem, ou é através de eu te colocar medo, né, culpas, para você fazer o que eu quero, é você punir, né, você ameaçar, é você subjugar a pessoa, né, ou seja, diminuí-la. Então, é bem diferente, né, a verdadeira autoridade e uma autoridade obtida, né, através, vamos dizer, dos pecados, da maldade, né? A gente usa muito a expressão do diabo, do demônio, né? Então esse tipo de autoridade não é uma autoridade real, né? Então a gente vê muito isso ainda, muitas vezes a gente pode ainda praticar isso com os nossos filhos, né? Então essa mudança de conceitos, e nós também não estamos falando de nos colocar no outro extremo, né? De deixar tudo que quer, sem os limites, né? Sem dizer os nãos para aquilo que faz mal,
né, para aquilo que está prejudicando. Então, é uma autoridade colocada através da verdade, né? Então, por exemplo, hoje, por exemplo, eu aqui, né, na minha casa, eu encontro um desafio grande com a minha filha em relação às telas, né, em relação à quantidade de tempo de assistir e, né, e ao invés assim de eu pegar, ficar só gritando, bater, proibir, né, eu estou aí na busca, né, do caminho do meio, onde eu também não largo mão, né? Ah, então assiste e não. Mas você vai trazendo não só consciência, mas os limites, né? Um determinado horário, né? Um determinado tempo, trazer, né? Outras atividades, né? Para o dia da criança, dos jovens, né? Para que a gente encontre, né, esta verdadeira autoridade, onde a gente traz o que é bom, o que é justo, né, o que é verdadeiro e, e não uma autoridade através do medo, das punições, das ameaças, da violência, né, e também que a gente também não largue mão, né, porque eu não consigo, é algo realmente que demanda, assim, não é só o tempo, né, mas que demanda realmente uma consistência, né, nestas atitudes, neste novo modo de agir, né, demanda aí a paciência, a persistência, a consistência, né, para que a gente consiga aí assimilar este novo conceito, este novo jeito de ser, de agir, né, que não é através dos conceitos equivocados que a gente tem, que é através de bater, né, só de gritar, de ameaçar, de punir, de manipular, mas também não é o laissez-faire, né? Ou seja, eu abandono, né? Eu não persisto, eu acho que não dá certo. Eu tentei algumas vezes daquela forma, vamos dizer, correta, e como não surtiu ainda resultado, efeito, então eu largo mão e volto possivelmente para aquele outro método, né? E é isso aqui que os líderes religiosos ali da época queriam, né? Matar Jesus exatamente com essa intenção de que ele não liberte o povo, né? Ele não liberte a mentalidade, o coração, né? Os comportamentos, para que eles não percam a autoridade e o poder que eles mantêm da forma que eles mantêm, que eu acabei de falar. Então, mesmo que, né, isso vá acontecer não pelas intenções deles, a morte de Jesus, né, vai acontecer muito pelo contrário, para mostrar realmente, né, que esses são os ensinamentos eternos, né, e que Jesus veio para isso, né, e já sabendo, inclusive, do tempo de vida que ele teria para isso aqui na matéria, né? É por isso que vai acontecer a morte dele, né? Todos nós temos o nosso tempo de vida aqui, que hoje a gente sabe que a gente não deve se entregar ao acaso, né? Que a gente deve se cuidar, né? E que a gente deve buscar a vida na matéria, né? E na continuidade, né? Na continuação aí da nossa vida. Que devemos buscar a verdadeira vida, né? Do nosso corpo físico, através de uma boa alimentação, através de movimentar o nosso corpo,
né? Através da gente buscar um conhecimento para o nosso autoconhecimento, né? Então que a gente transforme conceitos e crenças equivocadas e obsoletas, e que a gente também transforme o nosso coração, que em regra nós temos que olhar para a nossa história, né, para a história da nossa família e ver os padrões que se repetem, né? Então, eu não faço as coisas por conta de que eu tenho a crítica dos meus pais, né, das pessoas que eu amo e que me amam, né, porque eles não me validam, porque eles querem o que eles querem, mesmo que seja a partir de um lugar de que o que eles acreditam que é melhor, né? Então, toda essa dependência de uma afetividade que não é saudável, né? Ou seja, um amor construído à base de um conceito do faz o que eu quero. E muitas vezes o que eu quero não tem nada de justo, não tem nada de bom, não tem nada de discernimento ali, de bom senso, é simplesmente o que eu quero. Eu nem me olhei, eu nem me conheço, estou agindo pela inveja, estou agindo pelos ciúmes, estou agindo pela ganância, né? E estou querendo aliados, estou querendo pessoas que façam o que eu quero, mediante a utilizar esse tipo de manipulação, ou seja, por exemplo, esse conceito de amor, né? Então, faz o que eu quero, senão você não me ama, né? E o que você quer que eu faça é totalmente injusto, é totalmente desleal, é totalmente, muitas vezes, maldoso, né? Então, nós temos que transformar a nossa mentalidade, nós temos que transformar o nosso coração, né? Se libertando aí dessas amarras de depender de críticas, de depender de elogios, de depender de fazer as coisas também por culpa, por medo, né? Por julgamentos, né? Porque tudo isso é utilizado o amor, né? Como base para fazer o que se quer, mas que na realidade isso não é o amor em essência, né? O amor de Deus. O amor de Deus é realmente este que Jesus aí nos traz, né? Em tantas lições que ele já nos trouxe, né? Que nós já contamos, é esta realmente libertação. Inclusive a libertação, por exemplo, em quantas lições ele trouxe pra gente que a gente tem que amar, né, a Deus acima de todas as coisas, né, acima de pai e mãe, acima de irmãos, acima de si mesmo. E o que é isso? Inclusive trouxe uma expressão impactante, né? É preciso você odiar pai e mãe, seus irmãos e a si mesmo. Mas em que sentido? No sentido de que nós somos falhos, né? Nós cometemos erros, nós estamos cheios de conceitos equivocados, né? De amor, de coragem, né? Então muitas vezes a gente ensina um filho nosso a ter coragem a partir de um lugar onde a gente coloca como se ele não tivesse que ter medo, né? E o medo ele vem de um lugar de uma prudência, mas em que a gente está ali junto, né? E que ele vai conseguir realizar apesar do medo, né? E não colocar como se ele fosse um nada, né? Por ele ter medo, mas que a gente está ali lado a lado acompanhando e que ele vai conseguir superar e realizar, né? Apesar do medo. Então, muitas vezes a gente traz o ensinamento pelo medo, né? Não faz isso, senão você vai apanhar, senão isso, senão aquilo, né? Através de ameaças, de punições.
Então, que não é um lugar de amor. Então, essa criança não vai aprender o que é realmente o verdadeiro amor. E ele vai reproduzir e, inclusive, na própria vida, vai ter pessoas onde o amor significa isso, onde o amor traz para ela o medo, traz para ela ameaças, traz para ela punições. E aí nós temos relacionamentos na fase adulta totalmente distorcidos, totalmente equivocados, onde existe a violência física, né? O homem bate na mulher, né? As traições, mulher trai o homem trai a mulher. Por quê? Porque eu aprendi ali na minha infância um conceito de amor totalmente equivocado, né? Então, onde eu sou subjugada ou onde eu sou violento, né? Onde eu traio, né? Eu traio por medo de me entregar para aquela pessoa, né? De ter um relacionamento verdadeiramente profundo, ou eu traio porque eu vi isso, né? Na minha família desde criança. Eu traio porque eu tive muitas frustrações de gente, por exemplo, na adolescência, que me traiu, então eu virei uma pessoa totalmente fechada pro amor, ou então eu já traio para acreditando que todas as pessoas são assim. Então eu projeto em todo mundo uma mesma coisa, um mesmo conceito, né? E é o que eu acabo encontrando sempre para validar aquilo que eu acreditei. Então é realmente uma mudança grande de padrão, né? De que a gente tem. Então, olhar para nossa infância, olhar para nossa história, olhar para a gente mesmo, o que a gente está projetando, o que a gente está reproduzindo, né? O que a gente está ali na amargura de culpas, de ressentimentos, de mágoas, é necessário abrir mão, né? É necessário abrir mão e de uma forma onde a gente vai buscando uma consciência para isso, dia a dia, a gente foca nesse tipo de conhecimento, de autoconhecimento, para que a gente verdadeiramente consiga se libertar, né? Porque não é do dia para a noite, é um dia a dia, né? E é uma persistência e é uma consistência nisso, porque senão não há libertação, né? Não há. Então, é isso que nós temos aqui, né? Hoje desta lição, que a gente possa aí, né? Direcionar as nossas vidas para a verdadeira liberdade, né? Para a verdadeira verdade, para o verdadeiro amor, para a verdadeira coragem, para a verdadeira autoridade, né? Para o que é realmente bom, né? Para a verdadeira bondade, que não é ser o bonzinho, a boazinha, que faz tudo para agradar os outros, né? A verdadeira bondade é estar no correto e se manter no correto, apesar das dificuldades. Então, é realmente a gente mudar, a gente transformar os conceitos equivocados, os conceitos obsoletos que a gente tem na nossa mente, né, no nosso coração e consequentemente nas nossas palavras e no nosso comportamento. Então hoje, isso aqui é hoje, né, o que nós temos aí para nossa lição de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe aí com pessoas que você sabe que queiram. Oi, gente. Tchau, gente. O exemplo aí, né, de Jesus. E se você quer receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.